Eu acho que uma coisa interessante, Ivan, é assim, a gente tem, por vezes, contextos ambientais que fazem pressão no comportamento das pessoas e que faz borbulhar no comportamento das pessoas algumas dificuldades que são compartilhadas entre várias. Então, no momento que a gente responde uma dúvida, uma questão de alguma pessoa específica, ou quando você fala de algum exemplo específico da sua vida, na sua vida da TV, na sua vida de empreendedor, na sua vida de divulgador, na sua vida de comunicador, você acaba espirrando essa dúvida, respondendo essa dúvida em um grupo grande de pessoas que compartilham daquela mesma dor. É a identificação então, que a gente gera, exatamente. né? A identificação. E como hoje, eu acho que um assunto que a gente poderia abrir para tratar, e que a gente conversou nos bastidores, é sobre a importância do medo para alguns tipos de perfis comportamentais como um propulsor de motivação, né? Você que está nos acompanhando aqui nos Obediência Produtiva, você sabe o que é o medo, né? Seja ele do ponto de vista pessoal, com alguma ameaça que você sofre então, fisicamente, ou um medo que você tenha na sua programação, na sua jornada de vida, ou o medo profissional relacionado a grandes corporações. E o Wesley, como além de ter o reservatório de dopamina, que é um clube fechado em que ele explica quais são, de que forma trabalham os mecanismos mentais, ele também faz atendimento de pessoas de alto nível, de alta performance, que são perfis comportamentais do mercado corporativo com grande responsabilidade, são tomadores de decisão. E a gente estava conversando sobre o nível de pressão a que essas pessoas são submetidas e de que forma elas performam. E ele me explicou algo muito interessante, é que o medo acaba sendo um propulsor disso tudo. Me dá mais detalhes sobre isso, Wesley? Quando eu comecei na clínica, Ivan, eu comecei quando eu estava eu preciso contextualizar um pouco para a galera entender. Claro. Quando eu comecei na clínica, eu comecei no meio do meu doutorado, quando eu estava ainda em alguns experimentos em andamento no meu doutorado em neurociências. Depois de um tempo, e devido a eu começar a fazer divulgação de conhecimento nas mídias sociais, o pessoal acaba gostando muito e vem me acompanhando, entendendo o que eu estou falando, consequentemente veio uma demanda muito grande de pessoas querer atendimento comigo, e para eu conseguir ter mais tempo para estudar, para eu conseguir ter mais tempo de produzir conteúdo e entregar de graça muito conteúdo para muitas pessoas que não têm a possibilidade de pagar uma consulta minha, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a aumentar o meu valor da consulta, devido à demanda de pessoas que estava vindo. Consegui abarcar outros psicoterapeutas para trabalhar comigo, para que as pessoas que não têm condições de pagar a minha consulta possam ser, ainda assim, de alguma forma, atendidas por pessoas que são treinadas por mim, tá? Impactadas pelo seu conteúdo. Impactadas pelo meu conteúdo. E também eu faço questão de deixar um horário na minha agenda livre para conseguir responder pergunta da galera, dúvida da audiência, para aquelas pessoas que não têm condição nenhuma de consultar um psicólogo ou alguma coisa assim, ainda assim ter ali algum conteúdo gratuito no Instagram e no YouTube e tal. Quando eu comecei a aumentar esse ticket, começou, obviamente, a selecionar as pessoas que conseguiam pagar. E, consequentemente, eu comecei a me perceber atendendo um nicho muito específico de pessoas na clínica. Pessoas, principalmente grandes empresários, grandes executivos ou pessoas do mundo esportivo, etc., de alta performance. Alta performance física ou psicológica e mental. Intelectual também, né? Isso é bom e ruim. É ruim por quê? Porque você nicha muito os seus atendimentos e, portanto, você pode começar a ignorar uma parcela importante de questões que influenciam a saúde mental das pessoas. Por essa razão que eu sempre faço questão de abrir caixinhas, de estar sempre de olho na dor das pessoas, para não ficar num nicho específico ali. Mas é bom, por outro lado, porque você começa a ter acesso a muitas pessoas que não se conhecem na vida real e elas trazem as suas dores e o seu padrão cognitivo comportamental para mim. Então as coisas meio que afunilam a mim. Então tem 20 grandes pessoas que performam bastante em diversas áreas, em ambientes distintos, e essas 20 pessoas conversam comigo, por exemplo, sobre as suas dores, as suas preocupações, ou muitas vezes chegam pessoas hoje fazer terapia, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, que quando a gente difunde muito neurociência e terapia cognitivo-comportamental, vem muitas pessoas que não têm um diagnóstico, que estão ali só para prevenir a existência de um diagnóstico no futuro. Então isso é muito bacana. O que eu comecei a perceber? Foi meio que sem querer, é verdade, no início. Eu comecei a perceber que essas pessoas que procuram, essas pessoas de alta performance que procuram
me procuram para atendimento, para organizar algum parâmetro específico da vida, eu comecei a perceber que essas pessoas têm um padrão. E principalmente um padrão específico no que diz respeito à interpretação e à resposta ao medo. Então o que eu comecei a perceber? Que todas as pessoas de alta performance que eu atendi até hoje, e alta performance, entenda, cognitiva, intelectual, psicológica, porque para você ter alta performance no esporte, você tem que ter um psicológico muito alinhado para conseguir lidar com aquela situação de estresse. Eu percebi que todos eles têm medo. Mas não medo no sentido que a gente normalmente fala por aí. Um medo de perder o que já conquistou e voltar num lugar que antes eles estavam. Que era um lugar de desconforto. Um lugar de desconforto, muitas vezes, ou um lugar que passava muita dificuldade, um lugar que não conseguia fazer as suas realizações ou colocar em prática os seus desejos, ou muitas vezes ajudar as pessoas que queriam ajudar na família, etc. Então o que eu comecei a perceber? E aí até é importante falar isso, que muitas vezes as pessoas distorcem um pouco o que é a população de alto rendimento, principalmente quando envolve dinheiro, né? Que é uma coisa meio que confusa na cabeça do brasileiro. É meio confuso o jeito que a gente lida com dinheiro. Essas pessoas eu comecei a perceber que elas não são, na verdade, ambiciosas por querer mais uma recompensa. Elas são ambiciosas para não voltar onde estavam. E quando você se comporta para evitar voltar aonde você estava, isso impulsiona você para frente. Então eu vou te dar um exemplo natural. Imagina que você está andando na rua e você é uma pessoa que tem muita dificuldade de fazer atividade física. Você tem muita dificuldade, não consegue correr, não consegue fazer exercício e tal. Se vem um pitbull raivoso, babando para o seu lado, acuando alto, você tem aquele estímulo sonoro no seu ouvido, você tem um estímulo visual de ver um animal gigante babando, correndo para o seu lado. Cara, não existe preguiça nesse momento para correr. Você vai correr. Não interessa se doa o corpo. Inclusive o seu organismo, ele prepara uma resposta específica endocrinológica, mediada por hormônios e neurotransmissores, que a gente pode eventualmente falar, que é uma resposta endocrinológica arquitetada para você fazer aquele comportamento. Por quê? Porque você teve um estímulo ali que gerou medo em você. Essas pessoas de alta performance têm mais ou menos essa resposta em um nível mais baixo. Claro que elas não têm taquicardia sempre que tem que tomar uma decisão ou um estresse bizarro, mas são pessoas motivadas pelo medo. Então a pessoa não é motivada em alcançar, ela é motivada por não voltar onde ela estava. Isso, Ivan, e aí me interrompe se as minhas conversas, se eu falo demais. Quando a gente olha neurobiologicamente, a motivação, na verdade a dopamina, que é o neurotransmissor envolvido com motivação e não prazer, muita gente acha que é prazer, é motivação. É motivação. Motivação, dopamina dá motivação para buscar o prazer. Só que aí tem uma coisa na dopamina que muitas pessoas não entendem quando vão estudar sobre dopamina. A dopamina, ela existe para gerar motivação para você buscar uma recompensa. Então eu digo para você que você está com muita fome agora. Muita fome. Você é um caçador-coletor lá na savana africana morrendo de fome. Eu falo pra você, tem um pé de laranja depois daquele rio. Cara, a sua dopamina vai subir pra você buscar a recompensa que é a laranja. Ah, ela acontece previamente. Previamente. Sempre previamente. Isso tem bons estudos demonstrando. Sempre previamente. Quando você comeu a laranja, já nem tem dopamina no seu cérebro. Ela aumenta pra você buscar a laranja, tá? Só que a dopamina aumenta numa outra situação. Se não existiu o pé de laranja, mas existiu um rio e tiver um leão correndo atrás de você, a dopamina aumenta para você cruzar o rio também. Então não existe uma recompensa lá na frente, mas você está fugindo de um perigo. E isso faz a dopamina aumentar. Então dopamina e, portanto, motivação existem dois cenários, para você buscar uma recompensa e para você fugir de um perigo. Na minha experiência clínica, atendendo essa população, a dopamina deles aumenta na segunda situação, para fugir de um perigo. Então eles não querem perder o que construíram. Não necessariamente eles querem mais, por ser ambicioso. Claro que muitos é os dois. Mas o que eu tenho visto, e isso é muito curioso, me impactou bastante, porque muitas vezes a gente acha, pô, o cara é ambicioso, ele já tem 5 milhões na conta e quer 10. Não é que ele quer 10, ele não quer ter 2. E para não ter 2, ele garante que não vai ter 2 buscando o 10º. Isso estimula a performance, né? Estimula a performance.